Com a palavra o deputado Assis Carvalho, PT, Piauí. Vossa Excelência dispõe de até 25 minutos. Senhor presidente, deputados, deputadas, minha querida Érica, meus senhores e minhas senhoras que nos acompanham aqui pelos meios de comunicação desta casa. Começo a semana comemorando importantes conquistas dos piauienses divulgadas nesse final de semana pela Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, que acompanha a evolução dos 5.564 municípios do Brasil e dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, mostrou que o Piauí foi o segundo estado do Brasil que mais avançou em educação, saúde, emprego e renda entre os anos de 2000 e 2009. Nos últimos 8 anos, a variação positiva do Piauí foi de 33,1%. Antes veio Tocantins, que cresceu 36,7%. O terceiro melhor desempenho ficou com o Ceará, com 33%, seguido da Bahia, do meu querido Amaury Teixeira, com 29,1%. A pesquisa mostra a saúde como o segundo melhor desempenho do Brasil nos últimos 8 anos, com uma variação positiva, no caso do Piauí, de 28,9%, ficando atrás somente da Paraíba, do meu grande presidente Luiz Couto, onde lá na Paraíba o destaque foi de 37,9%, conforme esses dados aqui do Firjan. Como gestor da saúde do estado do Piauí, nos anos de 2007 e início de 2010, me sinto compensado pelo grande trabalho que desenvolvi, com uma equipe técnica muito competente no comando da pasta. Em 2000, o índice medido pelo Firjan de desenvolvimento da saúde era de 0,5885, ou a 23ª posição entre os estados e o Distrito Federal. Com o crescimento em 2009, o índice chegou a 0,7586, alcançando a 16ª posição entre todos os estados brasileiros. O documento da Firjan aponta ainda que entre 2000 e 2009, o desenvolvimento do índice de educação do estado do Piauí foi incrementado em 50,9%, saltando do índice de 0,4363 no ano de 2000 para 0,6584 em 2009. Com essa variação, o Piauí foi o terceiro estado do Brasil que mais avançou em educação. Em 2000, o Piauí ocupava a 23ª posição e agora é o 17º em educação. Sem dúvida, ao referir aos últimos 8 anos, o estudo demonstra a inestimável contribuição dos governos petistas do ex-presidente Lula e de Wellington Dias no Piauí, no qual tive a honra de ser um dos colaboradores, junto com o ex-secretário de Educação, professor Antônio José Medeiros. Isso pode ser credenciado a diversas políticas públicas implementadas pelos governos federal e piauiense nas últimas gestões para a redução da mortalidade infantil, universalização do ensino médio, implantação do ensino em tempo integral, distribuição de renda, dentre outros. No ano de 2000, o Piauí ocupava a 24ª posição no Piauí, com um índice de 0,4896. Com um crescimento de 33,1% dos últimos 8 anos, o Piauí ganhou mais 4 posições e agora é o 20º estado do Brasil em desenvolvimento em educação, saúde, emprego e renda. Parabéns aos piauienses e aos gestores e equipes técnicas que contribuíram para estes bons resultados. Mas, senhor presidente, outro tema que destaco nessa tarde são os avanços e os desafios que precisam ser enfrentados num setor de extrema importância social e econômica para o Brasil. Um relevante gerador de ocupação, renda e alimento para o país, reconhecido oficialmente pela Lei 11.326 de 2006. Trato aqui da agricultura familiar. O biólogo matemático norte-americano Joel Cohen, em entrevista ao jornal A Folha de São Paulo de hoje, nos chama a atenção para o perfil populacional dos próximos anos. Vejamos alguns números. Segundo a ONU, 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo.
2,3 bilhões de toneladas métricas de cereais foram produzidos pelo planeta no biênio 2009-2010. Desse total, 46% foram utilizados para alimentar pessoas, 34% para alimentar animais e 18% para a produção de combustível, plástico e outros produtos industrializados. Segundo o biólogo matemático norte-americano, esta produção de cereais daria para alimentar de 9 a 11 bilhões de pessoas. Como temos 7 bilhões de seres humanos no planeta, teoricamente teríamos alimentos para toda a humanidade. Acontece que a fome é economicamente invisível. Como o pobre não tem renda, não consegue acessar proteínas suficientes para a sua alimentação. O norte-americano afirma que o Brasil e o México são os dois países que mais levam a sério programa de transferência de renda que reduzem percentuais de fome, permitindo que os pobres possam se alimentar. Peço, inclusive, juntar esta fala do matemático norte-americano, onde ele trata de temas importantes. Como ele diz aqui, o que é que ele sugere? A primeira coisa é que todas as 250 milhões de mulheres que querem usar métodos anticoncepcionais, mas não têm sua demanda atendida, deveriam ter apoio financeiro para conseguir anticoncepcionais modernos. Isso custaria 6,7 bilhões de dólares ao ano para o mundo todo. Os Estados Unidos sozinhos gastaram 6,9 bilhões para festejar o Halloween, que é uma festa das bruxas que eles têm lá, há uma semana, segundo a Federação Nacional de Varejistas. Devemos dividir a conta com países ricos e pobres, mas o mundo pode bancar isso facilmente. Assegurar que todos tenham uma educação de boa qualidade no ensino fundamental e médio, que permita às pessoas ter renda e ser trabalhadores capacitados. Isso também melhoraria a velhice, pois gente bem educada na juventude envelhece com mais saúde. E quando os jovens vão à escola, eles se casam mais tarde. Mulheres educadas costumam ter menos filhos e seus filhos sobrevivem melhor. As taxas de mortalidade caem. E a minha terceira recomendação é garantir nutrição adequada para todas as gestantes, as lactantes e crianças de até 5 anos. Isso é crucial, pois se a criança passa fome antes de chegar à idade escolar, ela não aprende. Se você quiser que as crianças tenham cérebros que funcionam, é preciso assegurar que tenham acesso a boa comida. Não estamos fazendo isso, estamos desperdiçando nossas crianças sem ver o custo econômico. Há um conceito em economia chamado custo de oportunidade, que é o que você perde ao não explorá-la. Nosso péssimo tratamento das crianças é um custo de oportunidade enorme que não é incluído nos sistemas econômicos nacionais. Trato deste ponto, senhor presidente, porque nesses recentes avanços brasileiros rumo à segurança alimentar, permite destacar a luta do meu companheiro de partido, meu querido deputado Nazareno Fonteles, lá do Piauí, que muito tem contribuído na discussão e na implementação de políticas públicas que garantam aos cidadãos deste país o acesso ao pão de cada dia. Não obstante estes avanços, várias ações precisam ser assumidas pelos nossos governantes ainda. Dentre as muitas ações, como planejamento familiar, tempo integral de crianças nas escolas, quero destacar aqui a importância da produção de alimentos pelo produtor familiar. Incentivada nos últimos 15 anos pelas políticas públicas do governo federal do Brasil, a agricultura familiar firma-se como importante fonte de produção. Dados do Censo Agropecuário de 2006, o último realizado pelo IBGE, mostra que no Piauí, por exemplo, dos 245.378 estabelecimentos agrícolas, 220.757 são da agricultura familiar. Isso é, a agricultura familiar responde por 90% dos estabelecimentos. O Nordeste detém, meu querido Amaury, a metade dos estabelecimentos da agricultura familiar do Brasil. São 2,1 milhões de estabelecimentos, com 28,3 milhões de hectares.
Isso nos mostra a relevância que esta categoria de produção agropecuária tem para a região Nordeste. 5 dos 10 maiores estados brasileiros, em termos de números de estabelecimento de agricultura familiar, são nordestinos. A Bahia, estado do meu querido Amaury Teixeira, ocupa a primeira posição do Brasil, com 15,2% do total nacional, com área média de 15 hectares por estabelecimento. O Ceará vem em quarto lugar, com 7,8% do total. Pernambuco em sexto, Maranhão em sétimo e o Piauí em oitavo lugar em número de estabelecimento, mas com uma área média de mais de 17 hectares por agricultor familiar. No Nordeste, os produtores mais típicos da agricultura familiar, os produtos mais típicos da agricultura familiar, arroz, feijão, mandioca e milho, aparecem com percentuais que vão de 80% a 89% da produção agropecuária total, conforme o IBGE. Os estudos técnicos mostram que nos últimos anos, a partir de 96, a agricultura familiar teve sua importância reconhecida no cenário econômico nacional e nordestino, com a criação de políticas públicas direcionadas como PRONAF em suas diversas denominações, PRONAF-A, o AC, o B, o C, o D, o E, linhas especiais de crédito para o custeio e investimento, como o PRONAF Semiárido, o PRONAF Mulher, o PRONAF Jovem, o PRONAF Agroecológico, o ECO, o custeio, a comercialização, entre outros. O governo federal tem procurado reforçar a agricultura familiar através de seus agentes, como o Banco do Nordeste, que trabalha com trabalho de assessoramento técnico para organizar o sistema produtivo local, facilitar o desenvolvimento de negócios e dar orientação para o acesso ao mercado consumidor. E aqui abro um breve parêntese para ressaltar o papel fundamental do meu querido Agostinho Neto, que foi superintendente do Banco do Nordeste do Piauí nos últimos anos e faleceu a semana passada de forma precoce. Ele deu uma contribuição inestimável para o avanço da agricultura familiar deste país. E aqui eu quero me solidarizar com os seus filhos, do qual tivemos no último sábado, 7º dia, abraçando ali todos os seus familiares. Gerenciado por competentes técnicos como Agostinho, o governo federal também apresenta investimentos essenciais como o Plano Safra e tem aplicado recursos em estudos como o Censo Agropecuário de 2006 para obter estatística e subsidiar planos nesta área. A agricultura familiar também foi reforçada pela Lei 11.947 de 2009, que a torna importante fonte de alimentação para a merenda escolar das escolas públicas, estabelecendo que, do total de recursos repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, 30% deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da categoria de produção familiar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Além disso, a agricultura familiar fornece alimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que compra a produção de gêneros alimentícios de pequenos produtores para fornecimentos aos mais de 80 restaurantes populares do país, que oferece refeições a baixo custo à população em situação de risco de insegurança alimentar e nutricional. Com todo esse esforço, sobe a receita por estabelecimento, com a Bahia se destacando com o maior valor bruto de produção, com 3,7 bilhões de reais. Os resultados mostram que de 2002 a 2007, houve elevação do valor bruto de produção ao longo do período, mesmo sem igual evolução em termos do financiamento PRONAF. Ou seja, é extremamente salutar que o desenvolvimento que o setor esteja produzindo, mas com um nível de financiamento praticamente estável. A produção está aumentando, muito embora o financiamento não aumenta nos mesmos níveis, o que revela menor dependência do financiamento governamental.
Senhor. Concedo um minutinho, né? Porém, os expressivos resultados da agricultura familiar vão além da produção de alimentos básicos. É a forma mais segura e cidadã de fixar as famílias no campo, evitando sua migração para grandes centros urbanos, com todas as consequências que nós conhecemos. São 12,3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que lidam no estabelecimento da agricultura familiar, ou seja, quase 3/4 do total de pessoas ocupadas no meio rural. Esta é uma questão importante para o Brasil e é preciso que seja cada vez mais reforçada por razões de economia e sociais também, porque está ameaçada a médio prazo se não acontecerem alguns investimentos agora, como aqui nós vamos estar defendendo. Além de ser necessária a continuidade dos investimentos e aprimoramentos dos programas de crédito para aumento da capacidade de produção e comercialização, aquisição de mais área para a reforma agrária, é necessário garantir água e acesso a novas tecnologias. Estas são minhas proposições de hoje. Os jovens estão indo para as cidades, deixando a terra onde nasceram, porque não veem futuro no campo. E a população campesina está envelhecendo e com dificuldades em assumir as tarefas pesadas da zona rural. Sem a presença da juventude, não há perspectiva de sustentabilidade no campo. Embora o Brasil tenha avançado na distribuição de terras, a expectativa inicial se deu em torno da moradia e da segurança alimentar, e só depois da renda pela produção. E ainda não há resultados claros que indiquem perspectivas de boas condições de vida na zona rural. E isso só ocorrerá dando mais um passo à frente, e é preciso fazer isso o quanto antes. Concedo uma parte ao meu nobre amigo, meu querido deputado Amaury Teixeira. Primeiro quero parabenizar Vossa Excelência pela atuação que tem tido marcante e destacado nessa casa e pela relevância do tema. O senhor já pegou algo que eu queria destacar. A agricultura familiar é responsável por 3/4 da geração de emprego. Padre Luiz Couto, e o senhor sabe que do total de crédito que o Estado brasileiro destinou ao campo, 123 bilhões, apenas 16 bilhões foi para a agricultura familiar, que é um volume consideravelmente maior, ou estrondosamente maior, do que os créditos que o Fernando Henrique colocar. Mas nós precisamos avançar mais, cada dia inverter. Nós temos que financiar, deputado Assis, principalmente os que mais necessitam. E o senhor pegou algo, então eu quero destacar aqui a importância da agricultura familiar, pelo que o senhor revelou, e nós sabemos disso, é o grande produtor de alimentos para o consumo interno, é o grande gerador e fixador do homem no campo, porque gera a agroindústria com todo o volume de negócio que tem, com todo o recurso que movimenta, apenas 1/4 do emprego é gerado por ela, tá certo? Apenas 30% dos alimentos é fornecido pela agroindústria. Quem fornece alimento no Brasil é a agricultura familiar. Quem é o grande empregador no campo é a agricultura familiar. E tem mais, quem produz com qualidade, quem produz sem agredir o meio ambiente, quem produz com nível baixo de uso de agrotóxicos é a agricultura familiar. Ainda tem esse aspecto. Agora o senhor tem razão, nós além de incentivarmos o homem se manter no campo pelo crédito, pela facilidade de novos elementos tecnológicos de acesso, pela assistência técnica, nós temos que fixar a juventude no campo. Nós corremos o risco de não termos a próxima geração de agricultores familiares, porque os jovens estão saindo do campo. O jovem só vai fixar no campo se tiver banda larga no campo, se eles estiverem conectados, se eles tiverem acesso aos meios de comunicação, se eles tiverem escola. E nós tivemos num debate recente, o senhor estava lá, inclusive inquiria o ministro, junto conosco, e Fátima Bezerra, sobre quais providências da escola chegar ao campo, e o ministro Haddad nos apresentou o chamado
Procampo, que é um grande programa de educação para o campo brasileiro, seria o Pronatec no campo. Então, mas está certo o ministro, está certo o governo, mas nós precisamos acelerar essa política para fixar o jovem filho do agricultor familiar no campo e continuar com essa geração que tem fornecido alimento e tem barateado o alimento no mercado interno brasileiro. Deputado Assis. Senhor, meu nobre deputado, incorporo na íntegra o vosso parte, me somo totalmente e concordo plenamente com Vossa Excelência. Nós queremos intensificar, na verdade, o trabalho da agricultura familiar, porque nós sabemos que a grande agricultura tem o seu papel também, mas que os investimentos, infelizmente, estão investidos. Nós temos que investir mais em quem fixa mais homens e mulheres no campo e quem leva mais alimento para a mesa dos brasileiros e brasileiras, que é a agricultura familiar. Eu concedo uma parte também à minha querida deputada Fátima Bezerra, essa grande amiga lá do Rio Grande do Norte. Deputado Assis, primeiro eu quero rapidamente aqui dizer do orgulho que nós do Partido dos Trabalhadores temos pelo belo trabalho que vocês fizeram à frente do governo, né, no querido estado do Piauí. Hoje, senador Wellington, nosso governador à época, que junto com vocês do PT, e você teve uma participação muito importante no governo dele, junto com os aliados também, fez um trabalho no Piauí, deputado Assis, que eu diria que foi uma verdadeira revolução social. O senador Wellington seguramente foi um dos melhores governadores que aquela terra já teve. E é com muita alegria também que agora você chega à Câmara dos Deputados, assim como o Wellington chega ao Senado Federal. Eu quero dizer que nós que fazemos a bancada do Partido dos Trabalhadores, né, temos muita alegria, né, pela sua presença aqui nessa casa, com a experiência que Vossa Excelência traz e já dando demonstração na prática de um parlamentar atuante, de um parlamentar comprometido, de um parlamentar competente. Portanto, deputado Assis, traz hoje, inclusive, esta casa, o tema da agricultura familiar, que é um tema muito caro à vida do nosso país, especialmente ao Nordeste brasileiro. Então, né, fica aqui o nosso abraço que Vossa Excelência chega a esta casa para engrandecer mais ainda a atuação da bancada do Partido dos Trabalhadores nesta casa, em defesa do Brasil, em defesa do Nordeste e em defesa do seu querido Piauí. Muito obrigado, minha querida deputada Fátima, e sei que fico muito honrado, lisonjeado em ouvir e incorporar a sua fala aqui no nosso pronunciamento, até porque eu sei o trabalho de Vossa Excelência no meio da educação, e educação e cultura familiar tem que andar muito abraçados e abraçadas. Então, por isso, minhas propostas relativas à tecnologia. É a tecnologia que vai levar a internet, educação superior, ensino profissionalizante, que dê oportunidade ao jovem de realizar sua expectativa de vida, que vão além da segurança alimentar e que possam, por educação, saúde, lazer e trabalho, com a realização de aspirações profissionais, levando ao desenvolvimento econômico e social. E isso nos remete à banda larga. Daqui a pouco não se viverá mais sem isso nas cidades. Será inviável se desenvolver sem esse acesso. Os estabelecimentos da agricultura precisam contar com isso para acessar ensino à distância, comunicação e contatos, comercialização, dentre outros benefícios. A outra proposta diz respeito ao maior problema que ocorre secularmente no Nordeste, que é a má distribuição de água. Tema que já tratei aqui nesta tribuna mais de uma vez, meu nobre presidente Luiz Couto. Grandes e pequenas obras, projetos integrados, das quais temos diversas propostas para solucionar o problema do déficit hídrico do semiárido, podem ser viabilizadas dentro do programa Água para Todos, lançado recentemente pela nossa querida presidente Dilma Rousseff. Concluindo, senhor presidente, a agricultura familiar é um importante setor da nossa economia e exerce uma relevante função social. Por isso, precisa ser reforçada,
resolver o problema da água de forma definitiva e implantar novas tecnologias ao lado de todas as outras que já vêm sendo realizadas. Ajudarão a garantir o futuro da agricultura familiar, a fixação de famílias no campo, o alimento em todas as mesas. Pois, assim como não há desenvolvimento do Brasil sem desenvolvimento do Nordeste, não há desenvolvimento das cidades sem desenvolvimento no campo. Eu concedo uma parte ao meu querido deputado Domingos Dutra. Deputado Assis Carvalho, serei breve em função do tempo. Eu quero apenas parabenizar a Vossa Excelência pela abordagem do tema, que é mais do que justo, principalmente para as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, para o seu Piauí, para o meu Maranhão. E quero dizer que o Piauí, especialmente Oeiras, devem estar muito orgulhosos de ter elegido um deputado comprometido com os mais humildes, sério, honesto e que está colocando sua inteligência, sua força de vontade a favor dos mais humildes. Parabéns a você e parabéns ao Piauí. Muito obrigado. Te conclua. Estou concluindo, nobre presidente, né? Agradeço, incorporo a fala de Vossa Excelência aqui ao nosso pronunciamento e ficamos, portanto, aqui, nobre presidente, solicitando que essas nossas proposições que fazemos aqui, da questão do investimento na agricultura familiar, da integração de bacias, de levar a educação, de levar a banda larga, que seja incorporado o mais rápido possível pelo nosso competente corpo executivo da nossa querida presidente Dilma, para que a gente possa desenvolver os homens e as mulheres, fixando no campo do nosso Nordeste e no campo do Brasil, de forma especial do nosso estado do Piauí. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Era o nosso pronunciamento nesta tarde. Um grande abraço.